Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser aí um vlog de produção de um jogo de banheiro aí tradicional com peludinho, tá? Eu já tô aqui com as minhas flores prontas. Tô aqui com três, que é para o tapete da pia, duas que é para a tampa do vaso e duas para o tapete da frente do vaso, tá? E tô aqui com mais duas flores, que é para mim talvez fazer aí um porta-papel higiênico. E, e aí o que acontece? Primeiro eu vou dar prioridade aqui às três peças. E o que me sobrar, eu vou ver aqui se eu consigo estar fazendo o porta-papel higiênico, tá? É, vai ser aqui na tonalidade de marrom. Tô aqui com o marrom café da Crochética. Tá? Ele tem 300 gramas, mas não marca aqui a metragem dele. E para estar passando aqui em volta, né, para estar fazendo a finalização do jogo, eu vou estar aqui também utilizando esse marrom café. Eu não sei se eu tenho algum marrom que seja mais escurinho do que esse. Eu vou estar dando ali uma olhadinha, porque acho que seria mais interessante, tá? Na minha cabeça, eles eram a mesma tonalidade, ou estavam bem aproximados, só que olhando aqui agora, ele não tá? Sendo bem sincera, ele não tá um fio assim tão limpo quanto eu imaginei que tava, tá? Mas não sei se isso será um problema ou não. Não sei se isso será um problema ou não, tá? Mas ele não tá muito limpinho, não. Aí eu vou ver se eu tenho algum ali que seja mais um marrom assim mais vivo, tá? Um marrom mais bonitinho. Se eu achar, eu acho que eu vou estar colocando aqui. Caso não, eu acho que eu vou estar utilizando esse da Crochética mesmo, tá? Porque, ó, né? Não sei se ficaria tão legal essa composição, tá? Esse verdinho que eu passei em volta, eu acho que é o verde folhagem da Crochética, mas eu vou pegar ali a embalagem para conferir. Voltei, tá? Fui ali pegar o multicola, né? E é isso mesmo, é verde folhagem da Crochética, tá? É esse aqui. Ele tá bem bonito, eu gostei dele. De início, assim, eu não dei muita coisa por ele, mas depois eu gostei, tá? Achei ali também esse marrom da Supremo. Eu até abri aqui para me olhar a tonalidade dele direitinho. E sendo bem sincera, eu gostei mais dele do que o da Crochética, tá? Então, acho aqui que ele vai ornar melhor com esse peludinho. E aí, eu pretendo estar utilizando ele. Eu tenho uma bolinha ali de um outro marrom, que é da Apollo. E aí é uma tonalidade bem aproximada dele. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Da última vez que eu analisei, ficou faltando. Assim, eu já trabalhei com o Supremo, né? E aí, esse Supremo foi o suficiente para fazer um jogo de três peças. E me sobrou aí uma quantidade razoável, né? Mas foi o suficiente para fazer as três peças que eu precisava. Como esse eu tô querendo fazer o porta-papel higiênico, o que é que eu vou estar fazendo nesse momento? A telinha da tampa do vaso, eu vou estar utilizando essa bolinha que eu tenho. Ela tá até ali no fácil, deixa eu peguei. Ela não é a mesma tonalidade, tá? Lembrando, tanto é a questão que é marca diferente, e aí acho que aqui já dá para notar a diferença, tá? Então, assim, eu vou estar pegando essa bolinha aqui e vou estar fazendo aí a redinha da tampa do vaso, tá? Tudo isso o que vai determinar vai ser a questão do rendimento. A tampa do vaso é sempre a última peça que eu faço, porque se o cone que eu tenho é o suficiente, aí o que é que normalmente eu faço? Para não estar cortando o fio, eu gosto de fazer
a redinha da tampa do vaso antes de dar início ao bico, tá. Então assim que eu faço a carreira de ponto alto fechado, eu já gosto de vir fazendo a redinha. Como muitas das vezes eu trabalho aqui, somente com o cone, e aí eu deixo a tampa do vaso por último, quando chega na parte da redinha, eu tiro o cone do meio, faço a redinha, depois volto com o cone novamente, tá. Então assim, como o gasto da redinha é de 30 gramas, eu consigo aqui colocar esse cone de volta e ele aqui vai ficar ajustado, tá? Não vai fazer muita diferença aqui dentro do... Não vai abrir muito espaço aqui não, tá? Então eu consigo fazer assim desse jeito. Então aqui, tudo que vai, o que vai determinar se eu vou estar utilizando aquele outro cone ali ou não, vai ser essa questão aqui do rendimento da Supremo, tá? Normalmente, os fios da Supremo, ele tem um rendimento muito bom e ele tem, ó, 627 metros, tá? Então, aí, nesse caso, ele tem 17 metros a mais em comparação ao Euro Roma, por exemplo, né? Que é 610 metros. Então, isso já faz, de uma certa maneira, já dá aí uma breve diferença, tá? Então, aí é isso. A tampa do vaso vai ser a última peça a ser confeccionada, tá? Ou então, dessa vez, eu vou deixar aí a redinha por último. E se eu ver necessidade, eu pego aqui e acrescento esse outro fio aqui, mesmo sendo tonalidade diferente, para fazer aí a redinha. E aí, o que me sobrar, eu vejo se eu consigo, pelo menos, fazer a frente do porta-papel higiênico e a redinha também do papel higiênico, eu faço aqui com esse outro marrom, tá? Eu gostei mais desse marrom aqui para estar fazendo esse jogo, ainda mais que é um jogo assim que tem um valor agregado maior, tá? Eu gostei mais dele do que do da Crochética. Eu acho aqui que ele vai ficar muito, muito melhor, tá? Ele tá mais vivo. Sinceramente, eu gosto de marrom assim mais escurinho. Eu tenho ali uma outra tonalidade de marrom, só que ele tá soltando tinta. E aí, como tanto o multicolor verde, tanto quanto o multicolor marrom, ele tem uma corzinha mais clara, eu fico assim com receio de acabar manchando, tá? E aí não é legal, né? Ainda mais, vou dizer novamente, um jogo que tem um valor agregado maior, é, a pessoa, né, já na primeira lavagem já tem esse problema aí com desbotamento, tá? Então eu não vou tá fazendo com esse outro marrom, ou eu faço com esse, ou eu vou fazer com o da Crochética, tá? E olha aí, essa composição aqui, sinceramente, já me agradou muito mais do que essa outra aqui, tá? E de fato, esse marrom da Crochética, ele não me agradou muito não, tá? No primeiro momento, assim, que eu tinha visto ele, eu tinha gostado da cor, eu tinha achado ele bem escurinho, mas vendo aqui agora, não me agradou muito não. E olha aí a composição que seria com ele, né? Então, acho que esse daqui casou muito melhor, tá? O que é que você acha? Me diga aí. Se você fosse utilizar aqui, qual dos dois você utilizaria, né? Seria esse ou esse daqui? Então, assim, ele tá um pouco mais sujinho, ele tem resíduos. Já esse da Supremo, ele tá bem limpinho, tá? Aparentemente aqui ele tá também bem grossinho. É, o, eu com a Supremo é um misto, assim, de amor e ranço, tá? Porque tem algumas tonalidades que ela vem fina demais e já tem outras tonalidades, ou pelo menos lotes, que aqui comigo tem dado super certo, que tá bem grossinho, que tá bem encorpado. Um exemplo é o rosa bebê. Esse marrom aí, à primeira vista, ele tá encorpado. E tem uma outra cor aqui que ele tava bem encorpado, que tava parecendo até mesmo, talvez um fio 7, um fio 8, ou algo assim, sabe? Mas ele tava bem mais encorpado do que os fios 6 de costume, tá? Que eu tenho visto aqui ultimamente. Então, assim, tem cores que tá compensando. Ah, o branco também, o branco tava perfeito. Eu tô aí com um cone fechado e um aberto de um branco da Supremo. E esse branco, ele tá perfeito, ele tá limpo, ele não tem resíduo, ele tá bem encorpado, ele tá estruturando as peças. Eu cheguei até a fazer um suplá com ele e ele ficou muito bem estruturado, tá?
Então, assim, eu gostei demais do branco e acho que já foi a segunda vez que eu comprei o branco da Supremo e todas as 2 vezes o branco veio perfeito, 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 perfeito. Então, assim, não ficou faltando nada, né, nem tem nada faltando, nem tem nada em excesso, mas ele estava perfeito, tá. Bom, então assim, sem mais enrolação, eu vou estar crochetando e aí depois eu volto, com a resolução aqui do que eu resolvi, tá. Então é isso, fique aí agora com a continuação do vídeo. Voltei, agora já aqui com o jogo praticamente finalizado. Tá faltando aqui eu fazer o arremate final e, aqui no caso dessas 3 peças, a redinha da tampa do vaso. Por que que eu ainda não fiz a redinha, né? Não lembro se foi na parte anterior desse vídeo aqui que eu comentei que quando eu tô fazendo jogos assim, cor única, eu já gosto de fazer a redinha da tampa do vaso quando eu tô dando início aqui ao bico. Aí, no caso, por exemplo, aqui, que eu tô fazendo com a mesma cor, eu tiraria aqui o cone do meio, faria a redinha da tampa do vaso, né, e boto o cone de volta. Aí, assim, desse jeito, para mim facilita bastante, né, que aí eu faço a redinha logo depois dessa carreira de ponto alto, antes de fazer as correntinhas, né, para ir dar início aqui ao bico. Para mim, é a maneira mais prática de fazer a redinha, porque aí o ponto tá livre, não tem ponto na carreira de cima ainda, então para mim é muito mais prático, eu acho muito mais rápido fazer assim desse jeito. Aí agora o porquê que eu não fiz a redinha ainda nesse jogo, porque eu tinha mostrado aí na primeira parte que, eu só tinha um cone desse marrom aqui, né, da Supremo, e aí eu queria saber se seria o suficiente para fazer o jogo, né, e estava com a intenção de fazer um porta-papel higiênico. Então assim, primeiro eu ia fazer as 3 peças, caso sobrasse, né, o chocolate da Supremo, ele inclusive tá bem gostoso, tá bem grossinho, tá bem grossinho o fio, tá bem encorpadinho e ele tá bem limpo, tá. Tem assim uns resquícios ou outro, mas é bem pouco mesmo. Coisas que eu, sendo bem sincera, eu acredito que eu até consiga tirar quando eu for passar aqui o rolinho nele, tá. Então assim, qual era a minha intenção, né, fazer aqui as 3 peças, dar prioridade aqui às 3 peças. Caso eu conseguisse fazer as 3 peças, com a sobra, eu iria ver se eu conseguia fazer um porta-papel higiênico. E aí, nesse momento, eu tô aqui com essas sobrinhas, né. Eu já tinha feito aqui as flores, fiz ela aqui a catavento com o miolinho fechado, né. As dos tapetes, né, do jogo, ela tem aqui esses pontos altos aqui, né, no miolinho da flor. Aí aqui pro porta-papel higiênico eu fiz 100, tá. O tapete aqui foi de encaixe, o tapete da frente do vaso, né, foi de encaixe, a tampa do vaso com 2 flores e o tapete da pia com 3 flores, o jogo aí normal, do jeito que eu venho fazendo, tá. Aí me sobrou aqui, esse tanto. Aqui eu sei que é o tanto de uma volta, porque essa bolinha aqui foi o que eu iniciei, né, fazendo, e aí, que eu começo sempre pelo tapete da pia. Quando eu finalizei a primeira volta, tinha uma emenda, né. Aí, para não fazer logo uma emenda logo no início do jogo, eu não sou muito fã de emendas não, tá. Aí, para não fazer a emenda, eu resolvi, desmanchar essa carreira que eu fiz, né, peguei aqui, fiz uma bolinha e deixei à parte. Então, assim, essa bolinha aqui, eu sei que é uma carreira, é a primeira carreira, né, do tapete da pia. Então, assim, eu sei que aqui vai ser o suficiente para passar aqui uma volta em cada flor, tá? Eu acredito que não dê para passar mais do que isso, eh, já que são 2, tá? Então vai ser aqui mesmo uma volta aqui de peludinho, e aí eu vou estar utilizando esse aqui para estar fazendo a frente
do porta-papel higiênico, tá. Aí agora aqui, eu não sei se vai ser o suficiente para fazer as 2 telinhas, mas, como eu já tinha mostrado aqui antes, eu tenho essa bolinha aqui, que ela é bem próxima, são tonalidades, diferentes, tá. Essa aqui é da Apollo e aqui, né, o marrom que eu tô utilizando. Então, assim, você percebe que são diferentes, esse daqui é mais escuro, mas, quando é questão, assim, de redinha, eu não tenho problema com isso, tá. Então e também nunca tive nenhum tipo de reclamação, nem nada. Então, assim, sendo bem sincera, é um detalhe, assim, tão pequeno que passa, despercebido em muitas vezes, tá. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu agora vou pegar aqui, vou, fazer a frente do porta-papel higiênico, né, e aí eu vou fazer a redinha à parte. Normalmente eu faço, tudo uma vez só, faço ali a frente, faço a redinha e aí só depois eu venho fazendo o bico, né. Mas como aqui eu tenho quase 100% de certeza que não vai dar para fazer, o porta-papel higiênico todo, eu vou fazer aqui pelo menos a frente do porta-papel higiênico, né, para ficar tudo na mesma tonalidade e a redinha tanto do porta-papel higiênico, tanto quanto da tampa do vaso, eu vou fazer aqui com esse outro marrom, tá. Então, assim, sendo bem sincera, eu gostei do rendimento. A Supremo, ela vem aí um pouquinho mais de metros, né, no caso, em comparação à Euro Roma, acho que vem 17 metros a mais. Sinceramente, eu não tenho como medir para ter certeza se vem esses 17 metros a mais ou não, né, porque aí eu teria que pegar e medir o fio todinho, tanto um quanto o outro, para saber se na Euro Roma realmente tem os 610 metros, e aí para saber se na Supremo realmente tem 627 metros. Então, sendo bem sincera, é um trabalho que não vale a pena. E poderia também pegar aqui e medir uma quantidade de metros para ver se o metro bate o. Tipo assim, eu pegar aqui 10 metros, e pesar para ver quanto dá esses 10 metros. Mas, sendo bem sincera, é um trabalho que também não vai ser preciso, né? Não vai dar um resultado preciso, porque também o peso do fio depende da espessura que ele tá? Então, assim, um fio mais fino, ele vai pesar menos, e aí para chegar naquele peso, né, vai precisar de bem mais, de bastante fio a mais, né. Então, assim, eu não tenho como fazer essa medida aí para ter essa certeza, né. Então aqui, né, as 2 flores, ó, as 2 flores, 23 gramas. E aqui a bolinha de peludinho, também 23 gramas, tá. Eu lembro ali que ela dá, exatamente uma carreira e uma unidade de bloquinhos, tá. Então uma carreira e 3 pontos. E aí, ó, aqui eu tenho 118 gramas, então eu vou ter aqui mais ou menos 68 gramas de fio, tá. Então agora eu vou estar crochetando e volto agora com o resultado, né, do jogo pronto, todas as peças prontas. E, sendo bem sincera, essa tonalidade do peludinho da crochética, eu gostei bastante, achei bem bonito, é um marrom bem bonito. Gostei bastante. Não gostei muito do fio, tá? Mas aí, quando eu voltar, eu dou as minhas considerações finais, né? Visando que é a primeira vez que eu tô trabalhando com eles e tudo mais. Agora sim, voltei aqui com o jogo todo finalizado. E já quero mostrar aqui o porta-papel higiênico, tá? Então, assim, ele já tá finalizado. Inclusive, ele tá até aqui com o rolo. E aí eu deixei aqui para me mostrar melhor, né, os detalhes. Então, todo o porta-papel higiênico meu, eu sempre deixo uma folga bem considerável, tá? Não é nada assim que qualquer coisinha o papel higiênico vai cair sozinho, vai soltar sozinho, mas também deixo o suficiente para caso seja um rolo maior. Esse aqui, por exemplo, ele é de 30 metros e é folha dupla, tá? Mas aqui, na minha cidade também tem
não lembro se é folha tripla ou se é maior quantidade, agora nesse momento eu não me recordo, mas tem uma marca aqui que o volume dele é maior, tá? Então, além de conseguir aqui regular na cordinha, né, eu sempre deixo aqui uma folga aqui, que aí fica, no meu ponto de vista, fica perfeito, né? Tanto para colocar e para retirar o papel higiênico, tanto quanto se for um rolo maior, vai caber aqui tranquilamente, tá? Então, eu faço sempre para 2 rolos. Acho assim um volume, um tamanho razoável, tá? E aí fica a critério da pessoa, né? Ninguém até hoje nunca procurou com 3 rolos, então sempre acabo fazendo mesmo aí com 2, no caso para 2, tá? Com aquele marrom do cone, né, o da Supremo, eu consegui fazer a frente dele aqui todinha e esse detalhe aqui da argola, tá? Fiz esses cordões aqui e o detalhe aqui da argola. E aí, do cone só me sobrou isso daqui. Então, eu utilizei ele para finalizar no caso, eu utilizei ele para iniciar a redinha da tampa do vaso e utilizei aquela bolinha que eu trouxe aí, eu já mostrei em outros momentos. Eu utilizei aquela bolinha para fazer o restante da tela, da tampa do vaso e aqui também do porta-papel higiênico, tá? Então, só utilizei aqui mesmo nessa parte das redinhas. Tá? No geral, aqui, né, no restante, foi aquele outro cone mesmo da Supremo, tá? Então, só usei a bolinha para isso. E aí, aqui eu finalizei. Eu já tinha mostrado esse cordão de correntinhas, eu não lembro se eu trouxe aqui nesse vídeo, mas no vídeo que eu fiz as flores, né, tinha me sobrado aí um pouco ainda desse multicolor, o marrom da Milano, né? Aí tinha me sobrado ainda um pouco dele, eu consegui fazer aqui esse cordão de correntinhas e ainda sobrou aí uma pontinha que é mais ou menos aqui desse tamanho. E essas pontinhas assim, aqui elas não são perdidas, tá? Não consigo utilizar em nenhum trabalho, a não ser assim que seja em peso de porta. Aí eu pego aqui no caso eu conseguiria usar em 2 pesos de porta, que eu pego aqui, dou um nozinho na ponta, para não estar desfiando, né? E aí aqui eu passo em volta e aqui vai servir para amarrar, né? O peso de porta que eu faço é aqueles que vai com a garrafa dentro. Então aí para não ficar inclinado, né, para conseguir deixar o peso de porta mais reto no chão, eu não faço cordão de correntinhas, tá? Eu boto somente o pedaço do barbante. É o suficiente, fica seguro e não rompe com facilidade nem nada, assim, então dura bastante tempo. Pelo menos todos os que eu tenho aqui já tem mais de 2 anos e ainda continuam do mesmo jeito, tá? Então aí eu utilizo aqui assim para isso, ou então para amarrar embalagens, né? Nem sempre toda a embalagem aqui que eu faço, ela vai com etiqueta. Então, às vezes, tipo assim, se eu sei que é para presente, eu pego aqui um pedaço do fio, corto, faço um lacinho ou com fio ou com alguma fita e faço um lacinho. E aí, em vez de botar a etiqueta obrigada pela compra, faço uma tagzinha com carimbo. Acho que aqui tem muito amor embalado. Aliás, deixa eu pegar aqui e mostrar. Peguei aqui, ó. Então, eu utilizo essa etiqueta, tá? É uma etiqueta simples, adesiva. Essa etiqueta, quando eu comprei ela, foi em 2020. Eu comprei no site da Americanas por R$ 30. Foram 1.000 etiquetas. Eu ainda tenho bastante. Ela vem em um rolo. Deixa eu até pegar aqui que tá fácil aqui também. Vai desculpando aí o barulho. Então, assim, ela vem em um rolo, tá? Foi apenas um rolo. Desculpa. Foi apenas um rolo desse daqui, tá? Esse rolo. E aí, ela vem assim, desse jeito. Ela vem assim, desse jeito, olha. E aí, eu peguei e destaquei uma quantidade. E fica mais fácil pra mim, né? Fica mais prático, porque às vezes aqui o rolo acaba desmanchando.
E aí, peguei uma quantidade, cortei e fui deixando assim, né? Cortei aqui em volta, sem afetar a etiqueta, tá? Então, ó, aqui dá pra ver melhor. Então, cortei, né, destaquei, e aqui tem uma boa quantidade dela já destacada. E aí eu vou mantendo aqui nesse potinho, sempre quando eu preciso embalar, eu pego aqui do potinho, que fica muito mais prático, muito mais rápido, tá? E aí, nesse caso, em casos assim, quando eu sei que é presente e ali não é a pessoa diretamente que está comprando, no caso a pessoa está comprando para presentear, em vez de utilizar, né, a etiqueta, obrigada pela sua compra, eu faço isso, né? Eu faço uma amarração, utilizo aqui algum desses carimbos. Eu tenho esse daqui, aqui tem amor embalado, e esse daqui, feito com muito amor. Eu carimbo, né? Aqui é uma folha de ofício, aquela mais grossinha. Nesse momento eu não lembro a numeração, mas eu acho que. Peraí, que tá fácil aqui. Ó, eu utilizo esse papel aqui, tá? E aí ele é aquele papel mais firme. Não é ele não é tão duro quanto o papel cartão, se eu não estiver enganado o nome. Não entendo muito sobre papel, tá? Então assim, mas ele é mais firme. Ele é mais firme do que o papel de ofício normal, né, que a gente usa para imprimir, tá? Então ele é mais firme e aí eu utilizo ele. Aqui no caso tenho esse carimbo de mimo, este é um mimo para você. Então aqui eu utilizo, né, e boto nos mimos. E aí pego esses carimbos e faço um furinho assim, tá? Esse ficou em cima do nome, mas tá, é só mesmo aqui para poder mostrar. Então eu faço uma tagzinha assim desse jeito. Esse detalhe aqui também eu faço com tesouras. Eu tenho 3 tesouras com cortes diferentes, tá? Tem essa daqui que faz esse zigue-zague. Tenho essa daqui que faz uma ondinha em uma parte reta. E tem a outra que, deixa eu ver se daqui também. Normalmente eu deixo essas coisas sempre tudo junto, tá? Deixo tudo fácil em um lugar só. E tem essa daqui, ó, que ela faz esse desenho. E aí, faço, né, esse detalhe com a tesoura. E aí, aqui eu faço a tag, tá? Aí, tiro aqui um pedaço do fio, amarro a embalagem, faço um lacinho e pronto, aqui vai pendurado. E aí, normalmente, quando eu sei que é para presente, né, vai uma dessas duas etiquetas aqui. Normalmente, eu coloco essa aqui. Aqui tem amor embalado, tá? E vai assim, e assim eu utilizo para fechar a minha embalagem, tá? E aí eu utilizo essas pontinhas assim de fio. Então, aqui não se perde. Aqui eu utilizo 100%. Ó, esse daqui é um mini furador, tá? Ele funciona muito bem. Eu tenho ele também desde 2020. E ele é da marca Cis. Eu paguei aqui na minha cidade. Foi acho que 9,90, 9,80, algo assim. Então, eu vou arredondar para R$ 10, tá? E ele é uma mão na roda, tá? Eu comprei achando que não iria utilizar, mas acabei gostando bastante. E esses carimbos, eu não lembro se eu já fiz um vídeo, mas eu acredito que tem um vídeo aqui no canal deles. Eu comprei no Mercado Livre, que foi um kit com acho que 5 carimbos, se eu não estiver enganada. E aí vem também uma almofada de carimbo. E foi bem. Eu achei o preço bem razoável, bem baratinho, tá? Se eu não estiver enganada, foi acho que R$ 80. Eu escolhi essa almofada vermelha, né? Vem esse tamanho aqui de brinde. E aí eu comprei também a maior. Eu comprei a maior, tá? Que essa daqui é preta. E aí comprei ela maior porque eu fiz um carimbo também com cuidados com a peça, tá? Então aqui tá todos os cuidados e aqui tem a basinha para colocar o WhatsApp. Ele, sinceramente, eu fiz achando que ia utilizar bem mais, porque quando eu fiz eu tava querendo ver para trabalhar com revendedoras e tudo mais, e tinha aqui uma conhecida que mora próxima aqui, que estava interessada em revender. No início deu tudo muito bem, mas
no final das contas não foi muito para frente, tá? Então, eu comprei isso foi um kit de carimbo. Olha, eu acho que tô perdendo o rumo do vídeo. Esse vídeo vai ficar longo. Eu já te peço desculpa e peço para você não brigar comigo, tá? Esse kit de carimbo, se eu não estiver enganada, eu acho que foram 8 carimbos. Então, ó, tem esse aqui, que é só um coração. Aí tem esse aqui, gratidão ter você como cliente. Tem esse aqui tem amor embalado. Esse de para. Esse daqui, obrigado pela sua compra. Esse, sorria, a sua encomenda chegou. Esse daqui, feito com muito amor. E este daqui, este é um mimo para você, tá? Então, aqui, 2, 4, é isso mesmo, 8 carimbos, tá? São 8 carimbos, mais a almofada. E aí, quando eu comprei, foi 80 e poucos reais, acho que 85 reais. E aí, na mesma loja, do mesmo vendedor, eu comprei essa carimbeira, a almofada maior, e também comprei um frasco de tinta, tá? Então, assim, eu gostei bastante, eu utilizo bastante. O único carimbo que eu não utilizo muito só é mesmo aquele com o modo de lavagem, né? Mas isso é temporário até eu me organizar aqui, porque também o meu cartão de visita, ele é um cartãozinho que eu mando junto na embalagem, e ele tem o modo de lavagem, né? Ele tem aqui o cuidado com a peça, tem meu telefone, tem meu Instagram. Então, assim, eu não senti necessidade também de gastar, digamos assim, o papel com o modo de lavagem e mandar junto, já que tem um cartão aqui e o cartão ele dura muito mais tempo, tá? Então, por enquanto, a única peça ali que tá meio que, digamos assim, meio que inutilizada é somente o carimbo de cuidados com a peça. E esse carimbo de cuidados com a peça eu fiz aqui na minha cidade mesmo, tá? E, enfim, né? Vamos voltar aqui ao foco do vídeo. Então, aqui não perco, né? Nenhuma pontinha de fio, nenhuma sobra, nem nada. Até os arremates eu também utilizo aqui para enchimentos de chaveiro. E, enfim, né? Eu fiz, tá? O porta-papel higiênico e ficou assim desse jeito, né? Foi aqui para 2 rolos, como eu já disse, e tudo mais. O peludinho, ele foi a conta exata de passar aqui essa volta. Então, fiz aqui uma volta no peludinho e uma volta aqui com o barbante normal. Depois eu já fiz aqui o bico foi só uma carreira, tá? Então, assim ficou esse resultado. Eu confesso que eu gostei bastante dele, tá? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar, né, e já passar logo aqui o peso das peças, para esse vídeo não ficar longo mais do que o que já tá, né? E fica, às vezes fica até um vídeo chato, um vídeo repetitivo, um vídeo maçante, né, longo demais. Então, ó, balança zerada. Vou começar aqui com o porta-papel higiênico, 126 gramas. Aqui, a tampa do vaso, 347 gramas. Aqui, o tapete da pia, 389 gramas. E aqui, o tapete encaixe do vaso, 277 gramas. Então, vamos lá ao kit completo. Nesse caso aqui, se eu não fizesse o porta-papel higiênico, com um cone da Supremo, eu conseguiria fazer aqui as 3 peças e ia me sobrar aí um pouquinho, tá? Então, olha, as 4 peças deu 1,138 kg. Eu achei bem razoável, tá? Normalmente aí fica com 1 quilo e aí acha o peso bem razoável. Minhas considerações sobre esse peludinho da Crochética, eu acho que eu já falei aí na outra parte, né? Ele ainda tá com cheiro de óleo, tá? Já tem alguns dias que eu fiz esse jogo. E aí tava ali para me tirar uma foto para me poder mandar para minha mãe.
E acabei esquecendo de vir finalizar o vídeo, né? Que eu lembro que eu vim e fiz uma atualização mostrando as peças e a quantidade ainda de material que eu tinha para fazer o porta-papel higiênico. E aí já tem alguns dias. Sendo bem sincera, no momento que eu tô gravando este vídeo, essa parte final é 11 de novembro. Esse jogo ele é de outubro, tá? Só para você ter uma ideia de... E também as coisas aqui tá bem corrida mesmo. Eu tô finalizando ali uma encomenda que é para me entregar ainda hoje. E aí eu resolvi parar aqui para gravar, também para botar aí um vídeo pro canal, né, para não deixar aqui o canal abandonado, tá? Bom, então vou terminar de abrir aqui as peças e volto para me te mostrar aqui o resultado das peças abertas. Bom, né, então esse é o resultado do jogo. Confesso que eu gostei bastante, tá? Me cumpriu com as minhas expectativas que eu tinha sobre ele. Esse peludinho da Crochética, sendo bem sincera assim, ele, pra mim, tá? Entre todas as marcas que eu já trabalhei com a Supremo, a Barroco e a Trento, e aí no caso essa é a quarta marca, né, que é a Crochética. Pra mim, sinceramente, ela fica em quarto lugar, tá? No caso da Trento e a Supremo, ela tem também os seus contras, tá? Mas no quesito assim de trabalhar e tudo mais, até então eu tô preferindo as duas, tá? Então, assim, se eu só tenho essas três opções, Supremo, Trento ou a Crochética, acredito eu que eu daria preferência aí pela Trento, tá? Mas aí vai ser um assunto para um outro vídeo. Eu tô fazendo aí um vídeo com o comparativo dessas quatro marcas, o meu comparativo, tá? E aí, depois eu venho aí mostrando esse vídeo do meu jeitinho e com a minha opinião. Bom, então, enfim, vamos lá para medidas, né? Para poder também finalizar esse vídeo. O porta-papel higiênico, medindo aqui do bico até a argolinha, ficou 33 centímetros de comprimento e 18 de largura, tá? A tampa do vaso, ela ficou 59 de comprimento e 48 de largura. Isso já com os descontos que eu sempre dou, que é no mínimo de 2 centímetros, tá? E aqui. Sim, eu ia falar da redinha e acabei esquecendo. Ó, não sei se vai dar para perceber, mas aqui com o marrom do cone, eu consegui fazer aqui 2 voltas da redinha, tá? E o restante aqui, eu fiz com o marrom da bolinha, tá? Então, assim, foi por isso que eu disse, se eu não tivesse feito o porta-papel higiênico, eu conseguiria fazer aqui esse jogo com um rolo do Supremo, tá? Então, a medida da tampa, né, foi 59 de comprimento por 48 de largura. A medida do pé do vaso foi 43 de comprimento por 48 de largura. E aqui o tapete da pia. Sinceramente, eu gostei bastante desse tapete da pia, mais do que qualquer outra peça. Eu gostei mais dele, tá? Ficou 68 de comprimento por 48 de largura. Todas as minhas peças eu faço com a mesma quantidade de carreira, tá? Eu não faço diferença de carreira assim do tapete da pia, da tampa do vaso, etc. A não ser assim que porventura eu esteja achando muito pequeno o tapete e aí eu faço 1 ou 2 carreiras a mais conforme a necessidade, tá? Então, como ele ficou aqui 68, para mim tá uma média bem razoável, ele tá ok. Então, mantive assim sem problema nenhum. Sobre o valor de venda, eu vou estar jogos assim com peludinho. As 3 peças eu vendo a 160. E como esse daqui tem um porta-papel higiênico, eu vou estar vendendo por 185, tá? Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal.
Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!